Então vamos lá, nós falamos um pouco sobre os domínios, né? Eu mostrei para vocês como eu estruturei um pouco da conferência, que foi baseado nos usuários, e nós estamos prontos para falar sobre repositórios. Mas antes da gente começar a falar sobre repositórios, vale a pena eu fazer uma pequena pausa para dar um pequeno alerta sobre repositórios. Quando a gente fala de repositório, quando a gente fala de repositório, se você já trabalhou em outra linguagem de programação ou se você já conhece o Design Pattern Repository, entenda que nós não vamos fazer exatamente isso aqui nessa série e geralmente não é isso, não é exatamente esse pattern que é implementado com Laravel, tá? Como nós estamos falando de um framework de alta produtividade, nós não implementamos esse tipo de lógica tão a fundo porque ele mata um pouco a produtividade, né? Então o que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer isso, né? Vou botar semelhanças para você poder entender melhor. No design pattern repository, geralmente você abstrai toda a lógica da abstração de dados, né? O repository sabe como o model consulta os dados ou o repository persiste os dados, existem variações. Só que a grande diferença é que dentro do DDD, né, você faria um repository que entregaria e receberia classes de dados burras, né? Ela receberia um array, uma collection ou talvez um value object, alguma coisa do tipo. O repositório nosso no Laravel vai ser bem mais simplificado, mas não quer dizer que ele é pior por causa disso. Nós vamos fazer um repository simplificado porque ele vai receber models e vai entregar models. Então é nisso que ele difere do Design Pattern Repository e você consegue ganhar muita produtividade trabalhando dessa forma. Então vamos lá, deixar de papo e vamos colocar a mão na massa. Então a gente já sabe, a gente já tem 3 entidades, 3 models aqui dentro do nosso projeto: Conference, Edition e User. Nós vamos criar repositórios para cada uma dessas entidades e nós vamos fazer isso. Vamos escolher uma aqui, vamos colocar, por exemplo, o User, né? Depois a gente cria para os outros. E à medida que a gente implementa o repositório abstrato, nós vamos implementar também o repositório final. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de Users, eu vou criar um diretório chamado Contracts, onde nós vamos colocar as interfaces desse domínio de usuários. E aqui dentro, a gente pode criar diretamente, você poderia colocar aqui um diretório chamado Repositories, e vamos fazer isso, né? Repositories. E aqui dentro de Repositories, nós vamos criar uma interface, vejam bem, não é uma classe, chamada User Repository. Ok? Fica um pouco redundante, você poderia colocar como User Repository tirar da pasta, ou você poderia só colocar Repositories User. Não faz diferença, só que quando você está trabalhando com o model e com o repositório dentro da mesma classe cliente, vai ficar um pouco confuso para você enxergar, por isso que eu geralmente coloco esse sufixo aqui, repository, nas classes de repositório. O que essa classe de repositório vai fazer? Interface, por enquanto, ela não vai fazer nada. Nós criamos uma interface burra que não tem absolutamente nenhum método e nós vamos criar outro diretório, daqui a pouco você vai entender por que a gente está fazendo isso, chamado Repositories. E aqui dentro de Repositories nós vamos criar, de fato, uma classe, que é final, chamada User Repository. Nós vamos importar aqui o User Repository Interface. Como as duas entidades têm o mesmo nome, né? Tanto a interface como a classe têm o mesmo nome, a gente vai colocar um alias para não dar conflito. As User Repository Contract. Vejam bem que agora a gente pode fazer o seguinte: implementa User Repository Contract. Até agora, essa classe é uma classe que realmente não faz nada. Dentro aqui desse User Repository, nós vamos setar uma propriedade Protected Model Class igual ao quê? Nós vamos colocar o Model User, porque esse repository vai ser responsável por persistir os dados, trabalhar com os dados, consultar, atualizar os dados do Model User. Então, um repositório para uma entidade. Só que você talvez está me perguntando o seguinte: mas essa classe não faz absolutamente nada.
né? Mas a implementação final é quase somente isso. Como que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma classe abstrata agora e depois o user repository vai estender essa classe abstrata. E essa classe abstrata, tudo que ela vai precisar é essa informação de quem é o model e os métodos vão ser abstraídos. Então, quando a gente for criar repositórios para as outras entidades, nós vamos simplesmente estender a classe repository. Como nós estamos falando de um repositório genérico que não faz parte da aplicação, não faz parte do domínio, mas faz parte de algo mais genérico, nós vamos criar isso dentro de suporte. Então vamos criar um diretório aqui chamado domain, onde a gente vai colocar todas as classes de suporte ao domínio, né? Database poderia estar aqui dentro, mas depois a gente refatora. Vamos criar aqui dentro também um diretório chamado repository. Veja que eu estou colocando no singular aqui dentro, porque é o suporte que trabalha com repositórios. Mas então a gente pode colocar repository, domínio, repository. Por que eu não estou colocando no plural igual dentro do domínio? Porque o repositório aqui ele é uma entidade. Tá? A gente não está falando de repositórios, mas da classe que trabalha com repositório. Pode ter ficado um pouco confuso, mas vai fazer sentido daqui a pouco. E dentro nós vamos criar uma classe chamada repository também, tá? E repository, por enquanto, ela não faz nada, né? Eu vou estender um pouco a explicação dessas aulas, porque eu quero colocar vários conceitos que a gente precisa entender do porquê que a gente está arquitetando o código dessa forma, tá? Então, por que eu estou criando esse repositório aqui e não estou utilizando um pacote pronto? Basicamente, nós vamos sim utilizar um pouco da lógica do Artisan's Warehouse, mas nós vamos modificar muita coisa e o próprio Warehouse é uma ideia de projeto, né? Não é para você instalar diretamente, mas para você usar essa lógica nos seus projetos e adaptando à medida que for necessário. O Warehouse ele vai ter vários métodos dentro do repositório. Nós precisamos que um repositório seja capaz de ler dados, criar dados, atualizar dados e deletar dados. Só que o repositório mesmo só vai ter algumas operações. E eu vou mostrar para vocês quais são essas operações. Uma operação vai ser o seguinte. Primeiro vamos definir aquela mesma propriedade chamada model class. Ela vai ficar vazia porque essa classe aqui é abstrata de fato. Então nós não temos um valor final. O valor final vai ser sempre sobrescrito aqui. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui dentro de repository, e nós vamos criar a seguinte informação. A public function, a gente vai criar um new query. O que esse método new query faz? Ele chama o IOC container do Laravel, fazendo um app make. O make cria uma instância do que você passar aqui como parâmetro. O que a gente vai passar como parâmetro? O model class. O model class, se você se lembra aqui no user repository, que é a interface, né? Vamos abrir repositories, user repository. O model class é o nome da classe, porque a gente está usando esse atributo especial chamado classe. Então, isso aqui é um string, tá? É um string com o nome completo, config, domains, users, user. Ok? Aqui dentro a gente está passando essa string para o IOC container porque a gente quer uma instância desse model. Então a gente está pegando essa string e transformando no objeto. O que ele vai fazer? Fazer isso aqui seria mais ou menos a mesma coisa de fazer um new this model class, ok? Mas esse aqui é a forma mais correta, que se você estiver fazendo bindings, isso aqui vai funcionar também. E aqui dentro do model class, a gente criou a instância, a gente vai chamar um método chamado newQuery. Por quê? A gente tem uma instância do model e a gente quer uma nova instância do query builder para esse model. Por enquanto, esse método ainda não faz sentido, ele vai fazer daqui a pouquinho. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um método chamado factory. Public function factory. O factory vai receber um array de dados, que a gente vai chamar de data, e ele pode ser nulo, a gente pode não estar passando nada. Ou você poderia simplesmente inicializar com um array vazio. Tá? Se a gente não passar nenhuma informação, ele não vai tentar fazer fill com nenhuma informação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a gente vai chamar o método anterior, a gente vai falar que o model, a gente quer uma instância do model, é igual a this new query
getModel. A gente simplesmente está criando uma instância vazia do model da mesma forma que a gente estava fazendo aqui, tá? Fica um pouco redundante, mas fica tranquilo, porque se você precisar mexer nessa lógica, automaticamente essa já vai ser atualizada. E agora a gente precisa de um segundo método que a gente vai criar ele em sequência, que é chamado fill. Vamos colocar fill data para não colocar, vamos colocar fill model para não ficar muito complexo, onde a gente passa o model e os dados. E no final a gente retorna o próprio model. Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Aqui dentro a gente vai criar uma função chamada public function fillModel. Na verdade, a gente não precisa do fillModel ser público, ele pode ser protegido. Não existe nenhum caso para a gente poder chamar ele fora desse escopo. E o fillModel vai receber exatamente o model do Laravel. E dentro do model do Laravel, ele vai preencher esses dados. Vai se chamar data, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Model, fill. Então, ele é exatamente isso, data. Por que eu não estou fazendo um return aqui? E por que eu não estou fazendo aqui novamente uma sinalização, né, model? Por que eu não preciso fazer isso e por que eu não devo fazer isso? Simplesmente por um fato básico que você precisa entender do PHP, que objetos, model é um objeto, lembre-se disso, porque o model é uma instância do seu model do Laravel, que a gente vai estar trabalhando. Model, ele é um objeto, e objetos são passados por referência, por padrão. Então, o que acontece? Se eu passei model aqui como parâmetro e alterei o model aqui dentro, eu não preciso retornar porque essa instância automaticamente vai refletir essa instância. Então, o model já vai ter esse model aqui, essa variável model, vai ter refletido esse tipo de alteração. Ok? Então, vamos ver na prática como isso funciona. Essa classe abstrata, a gente vai voltar aqui no user repository, né? Desculpa, no user repository está errado. Nós vamos estender extends extend repository. Ok, agora sim eu acho que a gente já pode começar a testar isso aqui, né? Então vamos lá, vou voltar aqui no nosso terminal, eu vou rodar o Artisan Tinker e nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui porque o nome da classe ficou comprido. Nós vamos fazer o seguinte, app make, nós vamos criar uma nova instância desse repositório. Config domains, users, repositories, user repository. Você poderia fazer um new aqui também, não tem problema, tá? Veja o que aconteceu. Ele criou uma instância para a gente não assinalou ela em nenhuma variável, né? Vamos colocar aqui como repo, para ficar curto, e aí está. Então, repo é um user repository. Se a gente fizer repo factory, o que o user tem? O user tem name, o user tem e-mail. Por enquanto, vamos fazer só com isso. Então, o nome vai ser Diego Hernandes e o e-mail vai ser diego@hernandev.com. O que vai acontecer quando eu chamar esse método? O método factory do repositório, ele pega aquela instância que está lá dentro do model e preenche esses dados dentro do model e retorna o model sem persistir. Vou dar um enter. Ele me falou que eu chamei um método getModel inválido. O que eu fiz errado? Vamos conferir aqui dentro de repositório. New query getModel new instance. Tá, vamos fazer o seguinte, para a gente aprender, que é só uma lição que eu tenho que aprender também, né? Porque eu geralmente esqueço de fazer isso na hora que eu estou programando. E aqui a gente vai colocar que isso aqui, o parâmetro, o retorno, né? O retorno disso aqui é um query builder. Builder dentro de Eloquent. O que vai acontecer? Agora, na hora que eu tentar fazer isso aqui, this new query get model get instance new instance.
Ok, agora sim eu estou pegando uma instância do model. Vamos voltar aqui para poder testar. Eu tenho que cancelar isso, rodar novamente. E agora o que acontece? Vamos criar novamente essa instância do repositório e passar um array de dados para o método factory do repositório. Ele chamou getModel_onNull. Olha só o que aconteceu. Olha a inteligência do cara na hora de gravar a aula de não sei quantos minutos. Ele esqueceu de fazer um belo de um return aqui, né? Foi exatamente isso que ele esqueceu de fazer. Então vamos lá novamente. Deixa eu limpar aqui para vocês verem melhor. Vou rodar aqui novamente. E como que era? Repo. Vamos criar uma instância do repositório. E depois nós vamos passar um array para o método factory. Se Deus quiser, dessa vez funciona, não é assim? Olha lá o que aconteceu. O nosso repositório, vejam que a partir do repositório, né, você poderia ter feito aqui um repo é igual a new. Vamos copiar a classe aqui. Em nenhum momento eu estou instanciando o model user. Agora no repositório, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, repo factory name igual a Diego e o password, né? Vamos colocar aqui password ABC igual a ABC123. Ele vai me criar aqui um model. Ele não está me mostrando o password. Por que ele não está me mostrando o password? Porque esse campo é escondido dentro do model, né? Então vamos colocar aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui como user, é igual a isso aqui, e user password. Vejam que a senha não está criptografada. Agora nós vamos começar a mostrar para vocês uma das vantagens de se trabalhar com repositórios, ok? Você lembra que se você precisa fazer o bcrypt lá para poder criar uma senha criptografada para o usuário, não precisa? Como que a gente pode fazer isso sem precisar poluir o model com essa lógica? O model ele tem que saber somente como consultar os dados dentro do sistema, etc. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de user repository, nós vamos sobrescrever o método public protected function fill model e agora ele já está rodando um parent, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, if set ou array que exists, fica melhor, né? Array que exists. O nome da chave vai ser password e o nome do campo vai ser data. Se dentro de data existe um campo chamado password, nós vamos fazer aqui data password é igual a decrypt data de password. Ok? E depois a gente pode chamar o método principal caso exista algum tipo de abstração lá dentro. Então, vamos fazer o teste de novo. Eu vou cancelar, vou rodar novamente, vou instanciar o nosso repositório, criei uma instância do repositório, e agora nós vamos criar uma instância do model através do método factory. Vejam que, novamente, ele não vai me mostrar o password de cara, mas se agora eu fizer um user password, agora a nossa senha está automaticamente criptografada. Vejam que vocês começaram a entender agora o primeiro benefício de utilizar repositórios. Nós fizemos uma customização desse método fillModel, porque o repositório user, ele precisa setar a senha criptografada automaticamente quando você for salvar um model, for criar um model. Como que a gente vai fazer isso? A gente não precisa poluir aqui dentro do user para ele ficar escutando quando o valor for salvo, ou você poderia ficar colocando mutators para quando for setado o atributo você substituir automaticamente, mas dê a César o que é de César. Nós vamos trabalhar com repositórios e nós não vamos poluir o nosso model com lógica desnecessária, ok? Por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos continuar construindo a nossa classe de repositório. Nós vamos começar a refatorar ela, criar interfaces e começar a criar as outras operações. Por enquanto, era só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer, ok? Até a próxima.